Neste vídeo, você vai aprender como cultivar hábitos estoicos que aumentam sua presença, respeito e influência social sem precisar dizer uma palavra. Vai entender como a confiança silenciosa, a paciência, a integridade, a humildade e outros comportamentos discretos, inspirados em Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, podem te tornar uma pessoa admirada, estável e impossível de ignorar. O vídeo mostra, passo a passo, como transformar sua energia e postura usando a sabedoria estoica na prática do dia a dia. Vamos começar. Tem gente que entra num ambiente e, sem abrir a boca, já muda o clima. Parece até que o ar fica mais denso, mais cheio de significado. Não é mágica nem mistério, é presença. E presença de verdade não se finge, não se aprende em curso. É resultado de uma vida construída por dentro. Tem a ver com postura, com silêncio, com aquilo que você transmite sem precisar explicar. E olha, muita gente tenta chamar a atenção falando alto, tentando se destacar, mas quem realmente deixa marca é quem sabe ser inteiro sem barulho. É curioso como algumas pessoas viram referências sem fazer esforço. Elas não precisam se vender, porque a forma como vivem já diz tudo. É como se carregassem um ímã invisível que atrai respeito sem depender de simpatia ou carisma superficial. Essa força vem de hábitos discretos, mas poderosos, de escolhas feitas quando ninguém está vendo, e de um tipo de sabedoria que não aparece em frases prontas, mas em atitudes. Se você está cansado de tentar forçar conexões, talvez esteja na hora de mudar a estratégia, parar de tentar parecer algo e começar a ser. Tem um detalhe que muita gente ignora. A verdadeira força não grita. Ela se expressa no modo como você se comporta quando o mundo ao redor está em confusão. E isso é exatamente o que o estoicismo ensina. Essa filosofia não é feita para te deixar frio, distante ou indiferente. Pelo contrário, ela te treina para ser um ponto de equilíbrio, para manter a paz mesmo quando tudo parece desmoronar. E quando você se torna esse tipo de pessoa, a admiração vem como consequência natural, não como objetivo. Marco Aurélio, que além de imperador era um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que a alma precisa de pouca coisa para viver bem. E é justamente isso que te torna magnético. Quando você mostra com o jeito de viver que não está desesperado por aprovação, que não depende de aplauso, que é inteiro mesmo no silêncio. Aí sim, você passa a ser visto com outros olhos. Porque ninguém admira quem vive de máscara. O que encanta é o que é real, mesmo que simples, mesmo que imperfeito. Sabe aquele tipo de pessoa que parece ter algo de especial e a gente nem sabe explicar direito o que é? Não é beleza, não é roupa, não é fama, é postura. É estar em paz com quem se é. E essa paz, meu amigo, se sente no ar. É como se o corpo dissesse, eu não preciso competir, porque já estou onde deveria estar. E isso atrai de um jeito diferente. É o tipo de presença que preenche, que acalma, que impõe respeito sem ameaça. Se você quer se tornar alguém assim, a boa notícia é que isso não depende de talento, nem de sorte. Depende de escolha, de cultivar hábitos que moldam sua mente, seu olhar, seu comportamento. E o estoicismo tem ferramentas valiosas para isso. A cada bloco deste vídeo, você vai descobrir um desses hábitos. São práticas simples, mas que têm o poder de transformar completamente a forma como as pessoas te enxergam e, mais importante ainda, como você se enxerga. Vamos começar com o primeiro hábito que transforma, a confiança que não precisa de plateia. Tem gente que confunde confiança com exibicionismo, mas são opostos. Quem é realmente seguro não faz alarde. Não precisa levantar a voz nem mostrar currículo. A confiança verdadeira é silenciosa, porque ela nasce de dentro, não de aplausos. E é justamente por ser discreta que ela se torna poderosa. Quando alguém está firme por dentro, isso transparece. O olhar é tranquilo, o corpo é relaxado, a fala é serena. É como um rio calmo que a gente respeita sem saber por quê. Essa tranquilidade interior, como dizia Marco Aurélio, vem da mente bem ordenada. E é isso que a prática estoica proporciona. Colocar a casa mental em ordem. Quando você se conhece e entende seus limites e aceita seus erros, você começa a andar diferente. Não é arrogância, é equilíbrio. É saber que você não precisa provar nada, porque já entendeu quem é. Isso te dá liberdade para errar, para tentar de novo, para não depender do olhar dos outros. E aí vem a mágica.
Quanto menos você busca a validação, mais as pessoas passam a confiar em você. Quer desenvolver essa base sólida? Comece com o hábito da introspecção. Tire alguns minutos do dia para ficar em silêncio. Não precisa virar monge, nem meditar por horas. Só sente-se, respire fundo e observe o que está passando aí dentro. Deixe os pensamentos irem e virem. Isso te ajuda a entender como você funciona. E quanto mais você entende seus próprios mecanismos, menos você reage por impulso. A mente fica mais clara, e essa clareza te dá presença. Outro exercício poderoso é a revisão do dia. No fim da noite, pense: o que eu fiz bem hoje? Onde eu vacilei? O que posso ajustar amanhã? Parece simples, mas essa prática transforma. Ela te dá direção, te mostra progresso. E como ensinavam Sêneca e Epicteto, a verdadeira força vem da constância. Um pouco por dia, sempre no rumo certo. A confiança que nasce disso não é barulhenta, é estável. E quem é estável num mundo tão instável, vira referência sem abrir a boca. Tem uma coisa interessante que muita gente não nota. Quando você está centrado, você não precisa se justificar. Sua presença fala, e fala com peso. É como se cada gesto seu tivesse um significado mais profundo. Você não precisa contar suas vitórias. Elas estão escritas no seu comportamento. É o jeito como você entra na sala, como responde, como escuta. E os outros sentem isso. Sentem que você não está ali para provar nada, mas para viver de verdade. E essa confiança discreta tem um efeito colateral valioso. Ela inspira. As pessoas começam a se espelhar em você. Querem entender o que você faz para manter a calma, como você lida com as pressões. E sem perceber, você vira exemplo. Não porque quis, mas porque construiu algo sólido. E como diz o estoicismo, a verdadeira influência é aquela que nasce do caráter, não do discurso. Se você quer conquistar respeito, comece cultivando essa confiança silenciosa. Agora vamos para o segundo hábito, a tranquilidade. Em tempos em que tudo é urgente, onde cada notificação parece uma sirene e cada conversa é uma competição de vozes, a pessoa tranquila vira um ponto fora da curva. Ela não precisa dominar o ambiente com palavras, porque já domina a própria presença. Tem algo quase magnético em quem permanece calmo, mesmo quando o resto está em turbulência. E o mais interessante, não é uma calmaria apática. É uma serenidade viva, lúcida, que impõe respeito justamente porque não tenta se impor. Epicteto ensinava que não é o que acontece com a gente que define nosso destino, mas como a gente reage. E é nessa sabedoria que mora a essência da tranquilidade. Quando tudo ao redor está desmoronando, o estoico pergunta: isso está sob meu controle ou não? Se não está, ele solta. Se está, ele age com clareza. Essa prática muda tudo, porque enquanto a maioria se desespera, você respira. E é aí que começa a diferença. No meio do caos você vira referência, um farol no meio da tempestade. Mas como se constrói isso na prática? Comece pela respiração. Parece básico, mas é real. Quando a ansiedade bater, e ela vai bater, pare tudo por um momento. Puxe o ar lentamente pelo nariz, segura por alguns segundos e solte bem devagar pela boca. Faz isso umas 3 vezes. Só isso já muda seu estado. É como apertar um botão de reinício no cérebro. Com o tempo, essa pausa vira um hábito, e você começa a reagir menos e escolher mais. Outra prática estoica é aceitar o incontrolável. Pergunte-se sempre: tenho poder sobre isso? Se a resposta for não, entrega. A gente sofre demais, tentando mudar o que nunca foi nosso. E quanto mais você aceita, mais leveza você sente. Isso não é desistência, é inteligência, é libertação. E quem vive leve, sem carregar peso inútil, começa a irradiar uma paz que atrai naturalmente. Gente que está em guerra por dentro percebe, e se aproxima porque quer aprender a ter isso também. Agora repara num detalhe sutil, mas forte. O corpo também fala, e a tranquilidade se expressa nele. Uma postura relaxada, movimentos lentos, olhar calmo. Não precisa ficar imóvel como uma estátua, mas seus gestos dizem muito. Quando você se move com leveza, transmite segurança. Quando você não responde na mesma moeda ao caos alheio, mostra que tem controle. E isso, hoje em dia, é raro. E o que é raro brilha. A paz é um luxo nos dias de hoje, e quem carrega isso no olhar chama a atenção sem querer.
A grande verdade é que a força verdadeira não precisa de tensão. Ela vive na paz. E essa paz é um treino diário. Ninguém nasce assim. É um hábito que se constrói. E quando você percebe o poder que isso tem, você não quer mais viver no modo automático. Porque a tranquilidade não é só uma virtude bonita. É uma estratégia. Um modo de viver que te blinda das loucuras do mundo. E mais, te transforma em alguém que as pessoas querem ter por perto. Porque você é o equilíbrio que está faltando. Chegamos ao terceiro hábito. Presença. Parece simples, mas é uma das virtudes mais raras hoje em dia. Você já conversou com alguém que estava ali de corpo, mas a mente estava longe? O olhar vago, as respostas mecânicas, a atenção dividida com o celular. Pois é, isso desconecta, dá uma sensação de vazio na troca, e é aí que entra a beleza da presença verdadeira. Quando você está inteiro ali no momento, ouvindo de verdade, olhando nos olhos, sem pressa, sem distração, o outro sente. Não dá para fingir. Sêneca dizia que muitos vivem como se nunca fossem morrer, mas morrem como se nunca tivessem vivido. Essa frase é um tapa na cara, porque a gente vive no piloto automático, e quando se dá conta, perdeu anos em pensamentos que nem valiam tanto assim. A presença é a cura para isso. Ela é o retorno para o agora. E mais do que isso, ela é magnética. Porque estar presente é sinal de respeito, de interesse, de entrega. E quem faz isso, mesmo que em silêncio, marca presença de verdade. Quer treinar isso? Comece ouvindo sem pressa. Quando alguém falar com você, em vez de pensar na resposta, apenas escute. Deixe o outro terminar. Repare no tom, no ritmo, nas pausas. Às vezes, o que a pessoa sente está no silêncio, não nas palavras. Outra coisa poderosa. Preste atenção nos seus próprios momentos simples. Quando estiver tomando banho, lavando louça ou caminhando, esteja lá. Parece bobo, mas isso treina sua mente a não escapar toda hora. Com o tempo, essa prática se transforma em hábito. E aí, quando você estiver numa conversa importante, ou mesmo num encontro informal, sua presença será sentida. Não porque você se esforçou, mas porque você se treinou para estar ali de verdade. E isso muda tudo. As pessoas se sentem vistas, ouvidas, respeitadas. E esse tipo de conexão é raro, por isso mesmo é tão valioso. Quem sabe estar presente hoje se destaca sem esforço. Além disso, a linguagem do corpo revela muito. Uma postura que não se encolhe, movimentos naturais, um sorriso sincero, o olhar que não foge. Tudo isso é presença em ação. E o melhor, você não precisa dizer nada, porque o seu corpo já está dizendo, eu tô aqui. E isso cria um ambiente seguro, um espaço onde o outro pode ser ele mesmo. Essa é uma forma silenciosa, mas poderosa, de liderança emocional. Presença não é talento, é treino. E o estoicismo ajuda nesse processo, porque ele te convida a viver o agora, a prestar atenção no que depende de você, a soltar o que te distrai. Ser presente é ser consciente. É perceber a vida acontecendo no exato segundo em que ela se desenrola. E quem vive assim, transmite algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Porque num mundo distraído, estar inteiro virou ato de coragem. E coragem, meu amigo, é sempre admirável. Agora vamos falar do quarto hábito, integridade. Essa palavra, muitas vezes esquecida, tem um poder silencioso que transforma tudo. Integridade é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É cumprir o que prometeu, mesmo que ninguém vá conferir. É manter a palavra, mesmo quando dá vontade de quebrá-la. E o mais interessante, quem vive assim não precisa explicar muito. A própria vida se encarrega de mostrar quem essa pessoa é. Não precisa gritar valores, eles aparecem nas atitudes. Epicteto dizia algo poderoso. Antes de querer convencer os outros, convença a si mesmo sobre quem você quer ser. Isso é o início da integridade. É quando você decide que vai viver de acordo com os seus princípios e não conforme a maré. E olha, isso não é fácil, porque manter a integridade exige coragem. Coragem para admitir erros, para dizer não quando todos dizem sim, para se manter firme quando seria mais cômodo escorregar. Mas essa firmeza atrai, porque no fundo todo mundo respeita quem vive com coerência. Se você quer cultivar esse hábito, o primeiro passo é saber quais são os seus valores inegociáveis. O que você não aceita em hipótese nenhuma?
O que você quer defender com sua vida? Pode parecer exagero, mas essas respostas guiam suas escolhas nos momentos difíceis. Quando o chão tremer, são esses valores que vão te manter de pé. E o curioso é que quanto mais você vive alinhado com eles, menos peso você carrega, porque não precisa mais fingir, nem agradar, nem justificar. Outro detalhe essencial: assumir os próprios erros. Muita gente acha que admitir falhas é sinal de fraqueza, mas é exatamente o contrário. Leva força para dizer eu errei, leva maturidade para pedir desculpas e leva grandeza para reconhecer que nem sempre você acerta. Mas quando você faz isso com sinceridade, ganha algo raro: respeito genuíno. As pessoas confiam em quem assume responsabilidade, porque sabem que essa pessoa não vai jogar culpa nos outros quando algo der errado. E claro, cumprir a palavra. Parece básico, mas é um dos hábitos mais esquecidos hoje em dia. Se você disse que ia fazer, faça. Mesmo que ninguém cobre, mesmo que dê trabalho. Essa constância constrói reputação. E a reputação, uma vez bem firmada, fala por você em lugares onde você nem está presente. É como se sua integridade deixasse pegadas que continuam andando por aí. E o mais bonito disso tudo é que esse tipo de valor não envelhece, não sai de moda, não depende de cenário. A verdade é que integridade não precisa de marketing. Ela não busca aplausos nem holofotes. Ela apenas é. E isso por si só inspira. No estoicismo, viver com integridade é um pilar, porque é assim que você honra a sua razão, sua consciência, sua natureza mais elevada. Quando você vive assim, você não precisa convencer ninguém de nada, porque sua presença já carrega um peso bom, um tipo de autoridade silenciosa que não impõe, mas conquista. E esse tipo de atratividade é impossível de ignorar. Vamos agora para o quinto hábito: generosidade. Num mundo onde quase tudo virou troca, ser generoso sem esperar nada em troca é quase um ato revolucionário. E não estamos falando só de dar dinheiro ou fazer grandes gestos. A generosidade verdadeira mora nos detalhes, num olhar atencioso, numa escuta paciente, num gesto de cuidado que ninguém vê. E o mais incrível, esses gestos, quando são de verdade, não precisam de palco, porque a generosidade que importa mesmo é aquela que nasce do coração e vai direto para o mundo, sem alarde. Os estoicos viam a generosidade como algo natural, a quem entende que todos estamos conectados. Para eles, ajudar o outro não era um favor, mas uma forma de viver em harmonia com a razão e com a natureza humana. Sêneca falava disso com frequência. A dádiva mais valiosa não é a mais cara, mas a mais sincera. É aquela que você oferece sem esperar troféu, reconhecimento ou gratidão em troca. Porque quando você doa de verdade, você também se transforma. Tem uma coisa curiosa: quem é generoso de verdade costuma brilhar de um jeito diferente. Não é um brilho espalhafatoso, não é exagerado. É um brilho silencioso que vem de dentro. As pessoas percebem, e muitas vezes nem sabem explicar. Sentem leveza perto dessa pessoa, confiam mais, se abrem com mais facilidade, porque sabem, mesmo sem palavras, que estão diante de alguém que dá sem cobrar, que oferece sem exigir, que se doa com alma. E isso é raro, porque a maioria das relações virou comércio emocional. Eu te ajudo se você me ajudar depois. Eu te ouço se você me ouvir também. E assim vai se perdendo a beleza do doar. Mas quando você resgata isso, quando você quebra esse padrão, você se torna inesquecível. Não porque fez algo grandioso, mas porque fez com verdade. E a verdade, quando se expressa em pequenos atos, vira força. Quer começar a praticar isso? Comece por onde você está. Olhe ao redor. Tem alguém precisando de uma palavra? De um abraço? De um pouco de paciência? Ofereça. Mesmo que pareça pouco, mesmo que ninguém veja, porque o valor não está no tamanho do ato, mas na intenção com que ele é feito. E quando a intenção é limpa, ela reverbera, ela toca, ela transforma, e o mais bonito, ela volta. Mas não como obrigação, e sim como consequência natural. A generosidade, no fundo, é um reflexo de quem já se sente inteiro, de quem não precisa acumular para se sentir valioso. E esse tipo de pessoa, que vive dando sem se esvaziar, tem uma presença que conforta, que ilumina. O estoicismo nos convida a sermos esse tipo de ser humano,
a darmos o que temos de melhor, mesmo que ninguém perceba. Porque, como diziam os antigos, o bem nunca se perde. Ele pode até demorar, mas sempre encontra o caminho de volta. Seguimos agora com o 6º hábito: respeito pelos outros. Esse é daqueles valores que não fazem barulho, mas quando estão ausentes, o silêncio vira incômodo. Respeito é perceber que todo ser humano, por mais simples que pareça, carrega um universo dentro de si. É reconhecer que ninguém está abaixo ou acima de você, apenas em caminhos diferentes. E quando você trata as pessoas com dignidade verdadeira, do porteiro ao diretor, algo poderoso acontece. Você eleva o ambiente sem dizer uma palavra. Epicteto dizia que somos o que repetidamente fazemos. Então, se o respeito é constante, ele deixa de ser só uma atitude e vira parte de quem você é. Não é sobre ser educado em situações formais, mas sobre viver de forma respeitosa o tempo todo. Isso significa ouvir com atenção, não interromper, dar espaço para que o outro exista com liberdade. E quando você age assim, o mundo ao seu redor percebe, porque o respeito se sente no tom de voz, na paciência, no olhar, no jeito de responder até uma crítica. Tem um detalhe que muita gente esquece. A forma como você trata os outros diz muito sobre como você se enxerga. Quem se respeita, respeita. Quem vive em guerra interna, desconta nos outros. Por isso, cultivar o respeito começa dentro. É preciso ajustar o espelho antes de julgar o retrato dos outros. E isso se constrói com presença, com escuta, com empatia. Não é um botão que se liga do dia para a noite, mas um músculo que se fortalece no dia a dia. O estoicismo nos lembra que somos todos partes de um mesmo corpo social e, como em qualquer corpo, se uma parte sofre, todo o resto sente. Ignorar isso é viver desconectado da razão. E quando você começa a enxergar o outro como extensão de si mesmo, o respeito surge naturalmente. Não é um esforço, é um fluxo. E nesse fluxo, você vira exemplo. Porque numa época de gritos e desrespeito, a gentileza firme se destaca como um raio de sol em manhã nublada. Respeitar também é saber recuar. É não precisar vencer toda discussão. É entender que nem sempre vale a pena responder. Que às vezes o silêncio é o melhor argumento. E não por covardia, mas por sabedoria. Porque respeito não é submissão. É inteligência emocional. É saber onde colocar sua energia. É reconhecer que cada pessoa tem seu tempo, suas lutas, seus limites. E que impor sua verdade nem sempre é a melhor forma de ensinar. No fundo, o respeito constrói pontes invisíveis. Ele liga corações sem precisar de palavras. E quem vive com essa postura atrai naturalmente. Porque todos nós queremos ser vistos com humanidade. Queremos ser escutados sem pressa. Queremos estar perto de quem nos acolhe sem julgamento. E quando você se torna essa pessoa, você se destaca. Não por ser o mais esperto, o mais engraçado ou o mais carismático, mas por ser simplesmente humano. Chegamos ao 7º hábito: a gratidão. Essa palavrinha tão repetida e tão pouco vivida. Gratidão não é moda de rede social, nem frase de efeito para status. É uma forma de olhar para a vida com outros olhos. É enxergar o que permanece quando o que falta tenta dominar seu foco. E o mais curioso, quem cultiva a gratidão de forma sincera começa a transformar tudo ao redor. Porque muda o tom da voz, o brilho do olhar, a maneira como reage até aos problemas mais corriqueiros. Sêneca dizia que a gratidão é a memória do coração. E quando você vive assim, com o coração desperto, tudo fica mais leve. Você para de reclamar por reflexo. Passa a perceber o valor do que parecia pequeno demais para ser notado. Um café quente, um gesto de apoio, um bom dia sincero. Tudo isso ganha espaço dentro de você. E acredite, quando você valoriza o simples começa a te valorizar de volta. As pessoas notam. Elas se sentem melhor perto de alguém que vê beleza na rotina. Mas não é só isso. No estoicismo, a gratidão não serve apenas para aquecer o coração. Ela é ferramenta de sabedoria, porque quando você aprende a agradecer até pelos tropeços, pelos erros, pelas decepções, você começa a enxergar sentido onde antes só via caos. A gratidão te tira do papel de vítima e te coloca no lugar de aprendiz. E isso muda tudo, porque quem aprende com o que vive, cresce. E quem cresce ilumina os caminhos por onde passa.
Quer colocar isso em prática? Faça o exercício do diário de gratidão. No fim do dia, antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser bobagens: um sorriso, um aprendizado, um momento de silêncio. Com o tempo, você vai perceber que sua mente começa a buscar coisas boas automaticamente. Ela sai do modo problema e entra no modo valorização. E esse ajuste, por mais sutil que pareça, tem um impacto imenso na sua energia social. Gente grata tem um jeito de andar diferente. Parece mais leve, mais serena, mais disposta a viver de verdade. Não se trata de negar as dificuldades, mas de encarar a vida com maturidade. A gratidão é um antídoto contra o cinismo, contra a amargura, contra o excesso de cobrança. Quando você agradece, você reconhece. E esse reconhecimento é poderoso, porque alimenta o que é bom e enfraquece o que é ruim. E como sempre, isso se percebe. A pessoa grata tem um brilho que não dá para falsificar. Não precisa forçar um sorriso, nem enfeitar discurso. A luz que ela carrega vem de dentro. E isso, num mundo cansado de aparências, vira farol. Um tipo de atratividade que não se explica, mas que todo mundo sente. Porque no fundo todos nós queremos estar perto de quem sabe agradecer e de quem faz da gratidão uma forma silenciosa de amar a vida. Agora, vamos falar do 8º hábito: paciência. Em tempos de internet rápida, respostas imediatas e ansiedade por resultados, ser paciente virou quase uma rebeldia silenciosa. Mas é essa calma, essa capacidade de esperar sem perder a paz, que constrói grandeza. Porque quem tem paciência não vive correndo atrás de tudo. Escolhe o que realmente importa e caminha firme, mesmo que devagar. E o curioso é que, quanto mais paciente você se torna, mais as pessoas sentem segurança na sua presença. Epicteto dizia que a paciência é uma forma de sabedoria. Saber esperar sem explodir, sem desistir, sem apressar o que precisa de tempo. Isso exige força, não fraqueza, porque é fácil perder a cabeça, gritar, cobrar, atropelar. Difícil é respirar fundo, contar até 10, ouvir com atenção, esperar o tempo do outro. E isso, no estoicismo, é um tipo de coragem. A coragem de controlar a si mesmo antes de tentar controlar o mundo. Paciência não é passividade. Não é cruzar os braços esperando que o universo resolva tudo. É agir com firmeza, mas sem desespero. É saber que a semente só vira árvore depois de muito solo, sol e espera. É aceitar que algumas respostas precisam de silêncio e que algumas conquistas exigem constância, não pressa. Quando você compreende isso, muda sua relação com o tempo. E quando muda sua relação com o tempo, muda também sua relação com os outros. Quer treinar esse hábito? Comece observando suas reações. Quando algo te irritar, não responda de imediato. Dê um tempo. Respire. Caminhe. Volte depois. Essa pausa é ouro. Porque o que você diria com raiva, provavelmente se arrependeria depois. A paciência, nesses momentos, é como um escudo invisível que te protege de fazer besteiras. E mais, ela mostra que você tem domínio sobre si. E domínio, hoje em dia, virou raridade. Outra forma de desenvolver paciência é aceitar o ritmo da vida. Tem coisa que não dá para acelerar. O amadurecimento de alguém, a cura de uma ferida, a construção de uma carreira sólida. Tudo isso leva tempo. E quando você entende que não precisa estar correndo para estar evoluindo, a pressa perde a força. A paciência vira companheira. E o mais incrível, quanto mais você respeita o tempo das coisas, mais elas fluem sem esforço. E claro, as pessoas percebem isso, porque a paciência tem uma energia que acalma. Ela não julga, não pressiona, não atropela. Ela acolhe, observa, espera. E quem é assim passa a ser visto como alguém confiável. Alguém que não se abala fácil, que não se desespera por pouco, que mantém o ritmo mesmo quando tudo parece fora do lugar. E isso, além de admirável, é irresistível. Porque num mundo onde todos querem tudo para ontem, quem sabe esperar se torna raro, e por isso valioso. Agora é hora de falar sobre o 9º hábito: humildade. Essa virtude que anda esquecida, mas que nunca perdeu seu valor. Humildade não tem nada a ver com se diminuir, nem com negar suas qualidades. Ao contrário, é saber exatamente quem você é, sem exageros, sem máscaras. É olhar no espelho
e reconhecer as próprias vitórias com gratidão e os próprios erros com honestidade. E isso, num mundo viciado em aparência, é um ato de liberdade. Tem uma frase antiga que diz: quanto mais sei, mais percebo que nada sei. E essa consciência, longe de ser um problema, é uma porta aberta para a evolução. Porque quem acha que já sabe tudo, para de aprender. Mas quem se mantém aberto, curioso, disposto a escutar até quem pensa diferente, cresce. E esse crescimento silencioso, constante, sem holofotes, vai moldando uma pessoa que inspira só pelo jeito de ser. A humildade também mora na escuta. Em vez de querer falar o tempo todo, o humilde escuta. E escuta com atenção, com respeito, com interesse genuíno. Não está preocupado em provar um ponto, mas em entender o ponto do outro. E isso transforma qualquer conversa, porque as pessoas se sentem acolhidas, não confrontadas. E se abrem, confiam, relaxam. É assim que vínculos verdadeiros começam, no silêncio de quem escuta de verdade. Outro sinal de humildade é a disposição de aprender com qualquer um. Independente da idade, do cargo, da origem, o humilde sabe que cada pessoa carrega uma lição. E não precisa estar escrita num livro, nem dita num palco. Às vezes vem de uma frase simples, de uma história contada no ponto de ônibus, de um erro que você cometeu e que agora enxerga com outros olhos. A vida vira uma escola constante, e você, um eterno aprendiz. E aqui entra algo muito bonito. A humildade atrai. Não pela tentativa de impressionar, mas pela sinceridade. Quem é humilde não compete, não tenta ser o centro, não precisa provar superioridade. Essa ausência de vaidade exagerada cria espaço para o outro existir. E nesse espaço nasce a admiração, porque num mundo de egos inflados, encontrar alguém que age com simplicidade e grandeza ao mesmo tempo é como achar água no deserto. O estoicismo valoriza profundamente essa postura, porque sabe que o orgulho exagerado é uma prisão. Te impede de evoluir, de se conectar, de ser real. Já a humildade não. Ela te liberta, te convida a ser inteiro, sem precisar ser maior que ninguém. E quando você vive assim, com os pés no chão e o coração aberto, sua presença passa a ser não só respeitada, mas desejada. Porque ela acolhe, ela ensina, ela brilha, mesmo sem fazer esforço. Chegamos ao 10º hábito, a serenidade diante das adversidades. Esse é talvez o mais desafiador, porque é fácil parecer calmo quando tudo vai bem. Mas quando a vida te empurra contra a parede, quando as notícias são ruins, quando o chão parece escorregar, aí sim a verdadeira postura aparece. E o que diferencia quem desaba de quem permanece firme é justamente isso, a serenidade treinada nos dias bons para ser usada nos dias difíceis. Marco Aurélio escreveu que a dor pode ser inevitável, mas sofrer por ela é uma escolha. Isso soa estranho à primeira vista, mas carrega uma sabedoria profunda, porque a vida não vem com garantias. Ela vai testar você, vai te mostrar perdas, frustrações, injustiças. E nesses momentos, o que faz a diferença não é o que acontece, mas como você reage. É o tipo de pensamento que o estoicismo cultiva com disciplina. Aceitar a dor como parte da existência, sem se deixar dominar por ela. Manter a serenidade não significa fingir que está tudo bem. Não é colocar um sorriso forçado no rosto, nem ignorar o que machuca. É reconhecer o impacto, mas escolher reagir com sabedoria. É respirar fundo quando tudo grita por desespero. É pensar antes de agir. É entender que, muitas vezes, a única coisa que você pode controlar é a sua própria postura. E quando você consegue fazer isso, se transforma num ponto de equilíbrio num mundo em colapso. Quer desenvolver essa serenidade? Um exercício estoico eficaz é a perspectiva. Quando algo te atingir, pergunte: isso vai importar daqui a um ano? Se a resposta for não, talvez não mereça tanto espaço na sua mente agora. Outra pergunta poderosa: isso está sob meu controle? Se não está, liberte-se da angústia de tentar controlar o que não depende de você. Essas pequenas reflexões te colocam de volta no presente. E no presente, você tem escolha. Sempre. E as pessoas percebem esse tipo de firmeza. Não é arrogância, não é frieza, é maturidade. É a presença de alguém que, mesmo quando tudo parece desabar, permanece com o olhar firme, a respiração leve, o pensamento claro. E isso é raro,
Isso inspira, isso atrai, porque num mundo onde todo mundo se descontrola facilmente, quem mantém a serenidade vira referência, mesmo sem querer. A grande verdade é que a serenidade em tempos difíceis é um sinal de força interna que não se aprende com livros. Ela se constrói no dia a dia, nas pequenas batalhas que você vence com silêncio, com paciência, com firmeza. E quando você se torna esse tipo de pessoa, você não precisa ser o mais engraçado da sala, nem o mais bonito, nem o mais falante. Você só precisa ser inteiro, porque, como mostra o estoicismo, a verdadeira atratividade vem de dentro. E ela se revela no modo como você reage quando tudo está desmoronando lá fora. Se você parar para pensar, os 10 hábitos que vimos até aqui têm algo em comum. Todos acontecem no silêncio. Nenhum deles precisa ser anunciado, nenhum exige palco, nenhum se alimenta de aplausos. E ainda assim todos são percebidos, porque o que você faz repetidamente, mesmo que ninguém veja, molda quem você é. E quem você é, inevitavelmente, chega primeiro em qualquer lugar que você entra. A presença fala antes da voz, e isso tem um poder que muita gente subestima. A pessoa que cultiva a confiança verdadeira não precisa convencer ninguém. Ela anda com firmeza, mesmo em ruas tortas. A que carrega tranquilidade não tenta dominar a conversa, ela domina a si mesma. Quem está presente de verdade transforma até um silêncio em conexão, e quem vive com integridade, mesmo em segredo, inspira sem perceber. São pessoas que brilham sem querer, que ensinam pelo exemplo, que deixam marca por onde passam só por serem quem são. E olha que interessante, nada disso depende de talento. Não precisa nascer com um dom especial, não precisa ser o mais bonito, o mais articulado, o mais extrovertido. Tudo isso é treinável, e é aí que mora a beleza dessa transformação. O estoicismo não te entrega respostas prontas, nem fórmulas mágicas. Ele te convida para um processo, um caminho onde você vai lapidando o seu caráter até que ele se torne a sua maior linguagem. Uma linguagem que dispensa palavras. É curioso como, no fundo, o que mais atrai não é o que grita, mas o que permanece. A firmeza num momento de crise. O silêncio respeitoso quando todos querem falar. O gesto generoso quando ninguém está olhando. A humildade no meio de tantos egos. A paciência diante da pressa coletiva. A serenidade quando tudo desaba. Esses são os sinais de alguém que não está buscando atenção, mas construindo essência. E essência, quando é forte, atrai. Sempre. E se você se pergunta por onde começar, a resposta é simples. Comece por onde está. Não precisa mudar o mundo em uma semana. Comece hoje com o que você tem. Um gesto de respeito, um momento de gratidão, uma escuta sem julgamento, um erro assumido, um passo dado com paciência. Isso já muda o caminho. E como dizia Epicteto, ninguém é livre se não dominar a si mesmo. Então, que tal começar a construir essa liberdade agora? Esses 10 hábitos estoicos não são apenas uma lista bonita. Eles são um estilo de vida, uma forma de estar no mundo com consciência, com presença, com propósito. Eles te ajudam a ser lembrado não pelo que você tem, mas pelo que você transmite. E isso, meu amigo, ninguém pode tirar. Porque quando você se torna esse tipo de pessoa, você não precisa mais correr atrás de admiração. Ela vem até você naturalmente como consequência da sua própria transformação. Tem algo que ninguém te conta. Não é preciso ser barulhento para ser notado. Na verdade, quanto mais alguém grita por atenção, mais parece vazio por dentro. A verdadeira presença não se constrói em discursos longos, mas em atitudes consistentes. É como uma vela acesa num quarto escuro. Não precisa fazer alarde. Só estar acesa já muda tudo ao redor. E esses hábitos estoicos que você viu até aqui funcionam exatamente assim, como pequenas luzes que juntas iluminam sua presença sem que você precise forçar nada. Quando você começa a viver assim, algo curioso acontece. As pessoas começam a te perguntar o que você faz de diferente. Vão tentar entender qual é o segredo. Mas não é segredo. É prática. É hábito. É escolha. Você não chegou ali de repente. Você construiu isso todos os dias com pequenas decisões. Com aquele momento de silêncio em vez da resposta atravessada. Com aquela ajuda oferecida sem esperar retorno. Com o "eu errei", dito sem vergonha. Isso vai moldando quem você é e quem você se torna. E nesse processo,
O estoicismo vai te ensinando que o que importa mesmo não é como você aparece, mas como você permanece. Aparência encanta por um instante, essência conquista para sempre. A calma diante do caos, o respeito diante da grosseria, a firmeza diante do medo, isso sim fica na memória de quem te encontra. Você vira referência não por ser perfeito, mas por ser constante. E essa constância nasce quando você para de buscar aceitação externa e começa a cultivar firmeza interna. Pode ter certeza, em um mundo onde todos querem ser vistos, quem aprende a ver o outro ganha destaque. A generosidade sincera, a escuta atenta, a humildade que não precisa se exibir, tudo isso atrai como um ímã, porque são qualidades raras. E tudo que é raro é valioso. E tudo que é valioso, cedo ou tarde, é reconhecido, mesmo que leve tempo, mesmo que ninguém aplauda de início, porque o que é verdadeiro sempre encontra seu caminho. A beleza desses hábitos é que eles não exigem cenário ideal. Você pode praticá-los em qualquer lugar, no trânsito, no trabalho, na conversa com um amigo ou no silêncio do seu quarto. Eles não dependem dos outros para funcionar, só de você. E isso é liberdade. A liberdade de ser uma presença marcante, sem precisar de máscaras, de ser respeitado sem precisar se impor, de ser lembrado pelo que construiu, não pelo que exibiu. E aqui vai um lembrete importante. Ninguém vive isso de forma perfeita. Vai ter dia em que você vai perder a paciência, em que vai reagir mal, em que vai esquecer tudo isso. E tudo bem. O que importa é o caminho, não a performance. É o retorno, não o tropeço. O estoicismo ensina exatamente isso. Não ser perfeito, mas estar sempre se aprimorando. Um passo de cada vez. Com humildade, com intenção, com coragem para continuar, mesmo quando parecer que nada mudou, porque no fundo, tudo já começou a mudar. Talvez você não perceba de imediato, mas esses hábitos silenciosos vão mudando a forma como o mundo te percebe. Não de um jeito explosivo, cheio de fogos de artifício, mas como uma brisa que vai abrindo espaço sem empurrar. Aos poucos, você começa a ser chamado para conversas importantes, sua opinião passa a ser ouvida com mais atenção, sua presença começa a ser requisitada em momentos difíceis, e tudo isso sem que você precise se vender. É o tipo de influência que nasce da solidez do seu caráter, e isso ninguém pode copiar. Com o tempo, as pessoas deixam de te ver apenas como mais um. Você vira aquele que transmite segurança sem precisar prometer nada, que escuta sem pressa, que age com respeito, mesmo quando o outro não faz por merecer, que sabe se retirar com elegância, sem drama, que não precisa da última palavra para estar em paz. E isso, meu amigo, tem um peso diferente. É como se sua presença dissesse: eu tô aqui inteiro sem precisar provar nada. E isso serve para qualquer ambiente, do mais informal ao mais formal. Seja num grupo de amigos ou numa reunião de trabalho, quem pratica esses hábitos se destaca. Não por excesso, mas por equilíbrio. Não pelo que fala, mas pelo que transmite. Não pela aparência, mas pela postura. Você se torna aquele que inspira sem discursos, que ensina sem querer ser mestre, que guia pelo exemplo e não pela autoridade. E é justamente por isso que passa a ser admirado. O estoicismo, quando bem vivido, transforma você numa âncora, e num mar agitado como o nosso, âncoras são preciosas. São aquelas pessoas que, quando tudo parece fora do lugar, mantêm os pés firmes no chão, que sabem separar o que importa do que é ruído, que não entram em brigas desnecessárias, que não reagem com fogo ao fogo. Elas absorvem o impacto, processam com lucidez e só então escolhem como agir. E isso é tão raro que, quando alguém encontra uma pessoa assim, se aproxima, como se tivesse encontrado um abrigo. Mas vamos ser realistas. Viver isso não é tarefa fácil. Requer vigilância, autoconsciência, treino. Requer humildade para reconhecer os próprios excessos e força para mudar o curso no meio do caminho. É como moldar uma escultura com as próprias mãos. Um ajuste de cada vez. Tem dia em que você vai parecer distante desses hábitos. E tudo bem. O que importa é voltar. É lembrar do propósito. É continuar. E não se esqueça, você não precisa esperar estar pronto para começar. A transformação não vem de um salto, mas da soma de pequenos passos. Comece com uma atitude, um hábito, uma escolha. E repita,
um dia de cada vez. Essa é a base estoica. Constância. E constância, mesmo que discreta, constrói uma força que ninguém pode tirar de você. Uma força que cresce em silêncio, mas que, quando chega, muda tudo. Pode parecer exagero, mas há um certo tipo de beleza em quem vive em paz com o próprio silêncio. Numa era em que todo mundo corre para ser notado, quem caminha devagar, firme e com propósito, começa a se destacar de verdade. Essa beleza não se vê no espelho, nem se mede em curtidas. Ela aparece na forma como a pessoa olha, escuta, respeita e age. E isso só é possível quando a pessoa construiu, tijolo por tijolo, uma base interna que não depende de aplausos para continuar de pé. E essa base, ao contrário do que muitos pensam, não nasce pronta. Ela é fruto de erros, quedas, dúvidas, noites mal dormidas e, principalmente, escolhas conscientes. Escolhas feitas nos bastidores, onde ninguém vê. E isso é profundamente estoico, porque o estoico entende que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E esse domínio é silencioso. É como uma árvore que cresce devagar, mas quando floresce, ninguém consegue ignorar. Tem gente que se engana achando que o respeito dos outros vem de mostrar força o tempo todo, mas a força mais admirável é aquela que sabe quando recuar, que sabe quando calar, que sabe quando ceder. Isso exige um tipo de coragem que não é comum, porque fácil mesmo é reagir no impulso, levantar a voz, tentar ganhar na força. Difícil é respirar fundo, avaliar, escolher com calma. E essa dificuldade é justamente o que torna essa virtude tão valiosa. Pensa nas pessoas que você mais admira. Provavelmente não são as mais barulhentas, nem as mais engraçadas, nem as mais exibidas. São aquelas que te passam confiança só de estarem ali, que mesmo sem falar muito, têm um jeito de ser que acalma, que não julgam, não impõem, mas também não se perdem no meio da confusão. Elas têm algo que é cada vez mais raro: solidez. E a solidez vem da prática desses hábitos que estamos explorando. E aqui entra um ponto importante. O que você pratica em silêncio se torna sua identidade pública. A forma como você reage aos pequenos conflitos mostra quem você realmente é. O jeito como você trata quem não pode te oferecer nada revela a sua essência. A maneira como você cuida do que é invisível aos outros determina a força da sua presença. Tudo isso constrói, pouco a pouco, uma reputação que fala por você mesmo quando você não diz uma palavra. O estoicismo não é uma filosofia para ser guardada em livros, mas para ser vivida em cada gesto. E quando você vive esses princípios de forma honesta, com consistência, você passa a ser guiado por algo que não depende mais das circunstâncias. Você se torna alguém que não muda com o vento, que não se dobra a cada dificuldade, que não perde a cabeça diante de qualquer crítica. E essa estabilidade é percebida, porque ela transmite segurança, ela inspira respeito, e mais do que isso, ela se transforma numa espécie de farol que orienta quem ainda está perdido no meio da tempestade. É interessante como, aos poucos, você vai entendendo que a atratividade verdadeira não tem nada a ver com aparência ou talento. Tem a ver com profundidade, com a forma como você ocupa o espaço, mesmo quando não fala nada, com o impacto que você causa, mesmo quando ninguém te aplaude. E essa profundidade, ao contrário do que muitos pensam, não nasce de eventos extraordinários, mas de hábitos simples, repetidos com intenção. Você não precisa mudar quem é, precisa apenas se lembrar do que sempre esteve aí, embaixo das distrações. Essa lembrança é o que os antigos filósofos buscavam quando falavam sobre viver em harmonia com a natureza humana. Não a natureza instintiva, impulsiva, mas aquela parte de nós que raciocina, que observa, que escolhe. Essa parte que, quando fortalecida, te transforma num ser humano melhor, não só para si, mas para o mundo. É nela que mora a verdadeira liberdade. Porque quanto mais você se alinha com quem é de verdade, menos precisa se esforçar para parecer algo que não é. Com o tempo, os hábitos estoicos viram parte do seu jeito de existir. Você começa a perceber mais e reagir menos. Fala menos, mas quando fala, tem peso. Anda devagar, mas com segurança. A energia muda, e os outros sentem. É como se a sua presença organizasse o ambiente, e isso não se ensina num curso, nem se aprende decorando frases.
Isso se constrói com atenção, com autoconhecimento, com escolha. E cada escolha é uma oportunidade de reforçar quem você quer ser. A cada nova situação, você tem a chance de agir com consciência. Alguém te provoca? Você pode responder no impulso ou respirar fundo e responder com clareza. Te ignoraram? Você pode revidar ou manter sua postura. A vida te frustrou? Você pode se revoltar ou refletir sobre o que está fora do seu controle. Que essas escolhas, mesmo pequenas, vão esculpindo sua imagem no mundo. Elas mostram quem você é, não com palavras, mas com presença. O estoicismo te ensina que não dá para controlar tudo, mas dá para controlar como você se comporta diante de tudo. Essa simples mudança de perspectiva te coloca no comando. Você deixa de ser passageiro das circunstâncias e passa a ser piloto da própria vida. E essa autonomia interior é o que te torna magnético. Porque num mundo onde todos vivem à deriva, encontrar alguém que conduz a si mesmo é como encontrar terra firme em alto mar. E sabe o mais bonito disso tudo? É que você não precisa fazer alarde, não precisa se vender, não precisa convencer ninguém. Basta viver de forma coerente, com seus valores, com sua essência, com seus silêncios. Porque quando você se torna alguém em paz com quem é, o mundo se ajusta ao seu redor e as pessoas se aproximam. Não pelo que você mostra, mas pelo que você transmite. E esse tipo de influência é sutil, mas é a que mais permanece. Tem uma coisa que ninguém te conta, mas que faz toda a diferença. A paz interior é percebida. Você não precisa falar que está bem, não precisa postar frases de autoajuda, não precisa parecer forte o tempo todo. Quando você realmente está em paz, isso sai nos gestos, no jeito de andar, no modo como olha os outros. É como se o seu corpo dissesse tudo o que as palavras não conseguem. E isso, por incrível que pareça, é o que mais atrai. Porque paz virou artigo raro, e tudo que é raro chama a atenção. A maioria das pessoas anda com a mente barulhenta, o coração inquieto e os olhos perdidos. Vivem esperando algo lá fora mudar para só então se sentirem bem. Mas o estoicismo vira esse jogo. Ele mostra que a mudança começa por dentro. E não é papo de livro de autoajuda, é prática real. É escolher dia após dia, onde você coloca sua atenção, sua energia, suas emoções. É construir com paciência um lugar dentro de você que o mundo lá fora não consegue derrubar. E quando você constrói esse lugar, você vira abrigo. As pessoas se sentem acolhidas na sua presença. Mesmo que você não diga nada, mesmo que não ofereça conselhos, mesmo que só esteja ali, respirando, porque você virou um ponto de estabilidade. Alguém que não se abala com qualquer vento. Alguém que já caiu, já levantou e aprendeu que serenidade não é ausência de dor, mas presença de sabedoria. E isso tem um peso que palavras não alcançam. É por isso que muita gente começa a te procurar quando precisa de clareza. Não é porque você tem todas as respostas, mas porque sua forma de viver se tornou uma resposta. Você passa a inspirar sem fazer esforço, e inspira não porque quer ser exemplo, mas porque escolheu ser inteiro. E ser inteiro é tão raro que quando aparece, todo mundo repara. A diferença é sentida, não explicada. Mas atenção, essa paz não é inalcançável. Ela não nasce de um momento mágico, mas de hábitos diários. De pequenas escolhas que parecem bobas, mas acumulam grandeza. Como não responder na hora da raiva, como agradecer antes de dormir, como ouvir até o fim, como refletir antes de julgar, como soltar o que não depende de você. Essas atitudes feitas repetidamente vão limpando a mente e acalmando o peito. E aos poucos o que era caos vira clareza. No fim das contas, viver bem é uma arte. E o estoicismo é um pincel firme nas mãos de quem quer pintar uma vida com mais sentido. Ele não colore os dias de rosa, mas ensina a encontrar beleza até nas sombras. Ensina que você não precisa vencer tudo, mas pode aprender com tudo. E quando você começa a viver assim, não apenas sua presença muda, você muda o ambiente. Onde você chega, o ar fica mais leve. E isso, meu amigo, é algo que nenhuma técnica social consegue ensinar. Com o tempo, você começa a perceber que os hábitos estoicos não servem só para te deixar mais forte por dentro. Eles moldam também como o mundo te percebe. É como se cada prática silenciosa fosse afinando sua frequência com a realidade, fazendo você caminhar com mais leveza, mas também com mais presença.
E quando isso acontece, você já não precisa mais de aprovação constante. A busca por ser notado dá lugar à tranquilidade de apenas ser. E o mais curioso é que, justamente por parar de buscar, você passa a ser notado de forma natural. Não é mágica, é consequência. As pessoas percebem quando você carrega paz em vez de pressa. Quando sua palavra tem peso, mas não tem agressividade. Quando você sabe esperar sem se vitimizar. Quando você não se envaidece com elogios e nem se desespera com críticas. Isso cria uma confiança invisível. Elas olham para você e sentem que ali tem alguém que se conhece. E quem se conhece não depende dos outros para se definir. Esse tipo de confiança não se constrói da noite para o dia. É uma obra de arte lenta, uma escultura esculpida com escolhas diárias, pequenos gestos, correções de rota. Não tem fórmula, mas tem direção. E essa direção é simples: autoconsciência. Quando você começa a prestar atenção em si mesmo com honestidade, sem se punir, sem se iludir, você começa a mudar. Porque vê o que precisa ser mudado com clareza. E só muda de verdade quem vê com clareza, sem desculpas. Os antigos estoicos eram mestres nesse olhar interno. Eles não esperavam o mundo melhorar para depois melhorarem a si mesmos. Eles sabiam que, ao dominar a si mesmos, já estavam mudando o mundo ao redor. Porque o exemplo arrasta, a firmeza inspira, e a coerência tem mais força do que qualquer discurso. Então, se você quer realmente ser respeitado, não corra atrás de respeito, corra atrás de coerência. O respeito virá como sombra, e nesse caminho é normal tropeçar. Vai ter dia em que você vai reagir como não queria, vai se pegar perdendo a calma, sendo impaciente, julgando sem perceber. E tudo bem, o erro não te define. O que te define é o que você faz depois do erro. Você para, pensa, aprende, ajusta e continua. É isso que o estoicismo ensina, que a sabedoria não está em nunca cair, mas em sempre se levantar com mais consciência. Quando esses hábitos se tornam parte de você, sua presença se torna uma extensão da sua filosofia de vida. Você deixa de ser alguém que apenas conhece o estoicismo e passa a ser alguém que o vive. E viver o estoicismo é caminhar com propósito, falar com consciência, ouvir com empatia, reagir com equilíbrio. É ser um exemplo silencioso de tudo aquilo que o mundo precisa, mas ainda não sabe pedir. E é aí que você se torna, sem querer, alguém impossível de ignorar. Quando você se compromete com essa transformação silenciosa, algo muda na forma como você interpreta o mundo. Aquilo que antes te tirava do sério, agora passa a ser visto com outros olhos. Uma crítica já não te desmonta. Um atraso não estraga seu dia. Um olhar atravessado não vira tempestade. Você começa a diferenciar o que merece sua energia e o que só está ali para te tirar do eixo. E essa filtragem, que parece tão sutil, muda radicalmente sua experiência diária. Você deixa de ser refém das emoções e passa a ser senhor delas. É como se você ganhasse um novo par de olhos, um olhar mais calmo, mais amplo, mais estratégico. Você percebe que nem tudo é pessoal, que nem todo ataque precisa de resposta, que nem todo desafio precisa de resistência. Às vezes, ceder é sabedoria. Às vezes, o silêncio é proteção. E é isso que o estoicismo vai te ensinando na prática. A fazer escolhas mais conscientes em vez de reações automáticas. É sair do piloto automático emocional e entrar no comando da própria rota. E isso impacta diretamente como os outros te enxergam. Você vira aquele que, quando entra em uma sala, estabiliza o ambiente, que quando fala, acalma, que quando escuta, transforma. Não porque tem uma voz mais forte, mas porque tem um espírito mais firme. As pessoas confiam em quem não se deixa levar por qualquer vento, em quem não muda de ideia a cada elogio ou crítica, em quem tem raízes. E essas raízes vêm da prática diária desses hábitos. Quando você incorpora isso, sua postura muda. E não falo só da postura física, embora ela também mude ficando mais ereta, mais estável. Falo da postura interior. Você anda com mais consciência do seu valor, mas sem arrogância. Com mais clareza das suas limitações, mas sem se diminuir. Com mais compaixão pelo erro do outro, porque aprendeu a lidar com os seus próprios. E isso cria uma harmonia rara, um equilíbrio que é notado sem que você diga nada. O mais bonito é que tudo isso começa dentro. Começa num pensamento mais calmo, numa respiração mais profunda,
numa escolha mais sábia. São decisões pequenas que, acumuladas, constroem algo grande. Não tem glamour, mas tem consistência. Não tem urgência, mas tem profundidade. E é exatamente isso que te torna diferente. Num mundo de pressa, você vira presença. Num mundo de barulho, você vira pausa. Num mundo de máscaras, você vira verdade. E talvez o maior presente de viver assim seja perceber que você não precisa mais correr atrás de aceitação. Você já se aceitou. Você já se entendeu. Já entendeu que tudo que vale a pena construir começa pelo que ninguém vê. Sua mente, sua postura, sua essência. E uma vez que você se compromete com essa construção, não tem mais volta. Você se torna alguém que, mesmo em silêncio, é ouvido, que mesmo parado movimenta, que mesmo discreto, permanece. Com o tempo, os frutos dessa jornada começam a surgir, mas não da forma que muita gente espera. Não são aplausos, nem troféus, nem tapinhas nas costas. São coisas mais discretas, mas muito mais valiosas. Uma conversa que flui sem esforço, um olhar de respeito vindo de alguém que antes te ignorava, um convite para uma decisão importante, um pedido de ajuda que carrega confiança. São sinais de que você passou a ser visto como alguém que carrega algo firme por dentro. E isso é raro. Essa firmeza não precisa ser exibida. Ela é percebida nas entrelinhas, na forma como você diz não sem ser agressivo, como você corrige sem humilhar, como você orienta sem mandar, como você ouve com atenção mesmo quando está cansado. São essas pequenas atitudes que constroem autoridade sem autoritarismo, que criam respeito sem precisar impor, que geram influência sem precisar de destaque. E é aí que o estoicismo mostra seu verdadeiro poder. Ele forma pessoas que não apenas vivem bem, mas elevam o ambiente em que vivem. Você se torna uma referência, não porque grita mais alto, mas porque escuta com mais profundidade. Não porque se exibe, mas porque se contém. E essa contenção, esse domínio, esse equilíbrio, tudo isso cria uma espécie de aura, algo difícil de explicar, mas fácil de sentir. Os outros se sentem mais seguros perto de você. E essa segurança, hoje em dia, vale mais do que qualquer argumento. Num mundo em que tudo parece desmoronar, quem se mantém firme vira abrigo. E quando você vira abrigo, você não precisa mais disputar espaço. Você se torna o espaço. As pessoas se aproximam não para te aplaudir, mas para aprender. Não para te idolatrar, mas para caminhar junto, porque reconhecem em você uma verdade rara, alguém que vive o que ensina, que pratica o que acredita, que constrói no silêncio o que muitos tentam comprar com palavras bonitas. E isso, meu amigo, é o tipo de presença que não se esquece. Mas é importante lembrar que tudo isso exige constância. Não basta praticar uma vez ou outra. É no repetir diário que a essência se firma. É na insistência silenciosa que o caráter se fortalece. E é nessa firmeza construída aos poucos que o estoicismo se revela como filosofia viva, não como teoria de livros antigos. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca não falavam de ideias para impressionar. Falavam de como sobreviver com dignidade em tempos difíceis. E olha à nossa volta. Os tempos ainda são difíceis, talvez mais do que nunca. Então, se você chegou até aqui, se conectou com essas ideias, se algo aí dentro se mexeu, é porque esse caminho também te chama. Ele não promete facilidades, mas oferece clareza. Ele não traz fama, mas constrói presença. Ele não grita, mas permanece. E quando você se alinha com isso, você não só muda como é visto, você muda o jeito como enxerga tudo ao seu redor. E isso, por si só, já é o começo de uma transformação profunda e duradoura. Nesse ponto da jornada, talvez você tenha percebido que tudo aquilo que realmente vale a pena construir não faz barulho enquanto cresce. O respeito verdadeiro, a paz duradoura, a confiança sólida, tudo isso nasce no escuro, nos bastidores da vida, nas escolhas que ninguém vê. É como plantar uma semente e cuidar dela sem pressa. Todo dia um pouco de água, um pouco de atenção. E um dia, sem que você perceba, aquilo floresce. E o que floresce de dentro não se quebra com o tempo. Esses hábitos estoicos funcionam assim. Eles parecem pequenos no começo. Um momento de silêncio aqui, um não bem colocado ali, uma respiração consciente no meio da correria. Mas juntos, eles criam uma armadura invisível, uma blindagem que não endurece,
mas protege. Você continua sensível ao mundo, mas não se perde nele. Você se importa, mas não se afoga. Você reage, mas com sabedoria. E isso transforma não só a forma como você vive, mas a forma como você impacta quem cruza seu caminho. É por isso que muitas vezes quem vive esses princípios se torna referência sem querer. As pessoas te procuram não porque você tem todas as respostas, mas porque você carrega uma calma rara, uma estabilidade que não se compra, que não se aprende em uma palestra, mas que é forjada no cotidiano. E isso vale mais do que 1000 conselhos, porque a coerência entre o que você diz e o que você faz é a mensagem mais forte que existe. E ela é compreendida mesmo em silêncio. Você começa a perceber que a verdadeira presença não se constrói com frases de efeito nem com técnicas sociais. Ela nasce da coerência entre o que você pensa, sente e faz. Que essa coerência cria uma energia limpa, leve, que abre espaço onde antes havia resistência. As pessoas confiam em você, mesmo que não saibam explicar por quê. E confiam porque sentem que você está inteiro, que não está interpretando um papel, que não está tentando manipular ninguém. Está apenas sendo. E isso é raro. O estoicismo sempre ensinou que o autodomínio é a raiz de toda liberdade. Quando você domina seus impulsos, seus medos, suas vaidades, você se torna livre de verdade. Livre das reações automáticas, das necessidades de agradar, da ansiedade por reconhecimento. E essa liberdade interior se torna visível. Ela aparece no seu tom de voz, na sua postura, na sua paciência, no seu olhar. E o mundo, cansado de artifício, reconhece quando encontra autenticidade. Por fim, ou melhor, no segmento natural dessa caminhada, o que fica é a certeza de que você não precisa ser alguém extraordinário aos olhos do mundo. Precisa apenas ser alguém real, coerente, presente. Alguém que construiu com esforço diário um tipo de grandeza silenciosa. A grandeza de quem não precisa ser lembrado por muitos, mas será lembrado com profundidade por poucos. E essa lembrança, baseada em quem você é, não em quem fingiu ser, vale mais do que qualquer fama passageira. Se tudo que você ouviu até agora fez sentido, então talvez você esteja no exato momento em que algo dentro começa a virar chave. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque a forma como você enxerga o mundo começou a mudar. E quando isso acontece, não tem volta. É como se um véu fosse tirado dos olhos. Você para de buscar soluções mágicas e começa a olhar para o que é real. E o que é real, na maioria das vezes, mora na simplicidade, na repetição diária de hábitos que moldam sua mente, sua energia e sua presença. Esses 10 hábitos estoicos que você aprendeu não são fórmulas fechadas, são convites. Convites para uma vida com mais presença, mais lucidez, mais propósito. Eles não prometem te tornar a pessoa mais popular, mas vão te fazer ser lembrado pelas razões certas. Vão te ajudar a ser alguém que transmite respeito sem exigir, que inspira sem precisar convencer, que conecta sem precisar falar muito. É esse tipo de pessoa que, mesmo em silêncio, continua ensinando. E o mais poderoso é que isso está ao seu alcance. Você não precisa de mais nada além do que já tem agora. Consciência, coragem para começar, vontade de praticar, clareza de que cada escolha conta, uma respiração mais profunda, um julgamento evitado, uma palavra dita com intenção. Cada gesto, por menor que seja, tem o poder de alinhar você com a sua melhor versão. E isso não depende de cenário ideal. Depende de presença, de decisão. Se você sentiu que esse vídeo falou com você de um jeito diferente, não ignore essa sensação. Ela é o sinal de que sua mente está pedindo mais. Mais sabedoria, mais profundidade, mais orientação real e menos distração. E para continuar alimentando esse movimento interno, eu quero te recomendar algo que pode aprofundar ainda mais sua caminhada. A playlist Sabedoria Estoica. Lá você vai encontrar reflexões que expandem esses hábitos, que mostram como aplicá-los nas situações mais comuns e mais difíceis do dia a dia. Essa playlist foi feita para quem não quer só ouvir frases bonitas, mas quer transformar essas ideias em postura. Para quem entendeu que o estoicismo não é só uma filosofia antiga, mas uma ferramenta atual, viva, prática,
e que, quando praticada com sinceridade, te transforma numa pessoa que, mesmo diante do caos, segue com os pés firmes e o coração tranquilo. Alguém que vive com sentido, que age com presença, que inspira com silêncio. Então, se essa jornada te tocou de alguma forma, se despertou algo aí dentro, dá o próximo passo. Vai na playlist Sabedoria Estoica, escolhe um vídeo e deixa essa sabedoria te acompanhar por mais um trecho, porque a transformação não acontece de uma vez. Ela acontece quando você decide continuar. Um vídeo de cada vez, um hábito de cada vez, uma escolha consciente de cada vez. E aí, sem perceber, você se torna alguém impossível de ignorar, mesmo em silêncio.